Hoje é terça-feira, dia de Marte, e eu estou aqui com uma rosa vermelha, porque nessa terça-feira vai ser a lua de sangue, a lua vermelha. A gente vai estar com a lua cheia no signo de Virgem, né? Que também é um signo muito conectado com a natureza, é um signo de terra. E geralmente em luas de sangue, a gente não costuma fazer rituais para atrair coisas, né? A gente geralmente é um período de reflexão, muitas coisas que a gente precisa consertar na nossa vida vão surgir e a gente precisa estar alinhado para receber essa mensagem. Então, tô aqui com a minha queridíssima lua, estou usando vermelho, inclusive até minha calça é vermelha também, e uma florzinha aqui para o nosso vídeo, porque eu vou fazer um ritual diferente hoje. Eu vou acender um incenso de sangue de dragão, porque ele tem uma energia bem marcial de fogo. E esse incenso aqui, ele é muito bom para fazer banimento. Então, na energia de hoje, é uma energia perfeita para banimento. E o que eu vou banir? O que eu vou pedir? Eu quero banir tudo que me impede de ter uma rotina de criação de conteúdo. Principalmente falando sobre a minha espiritualidade. Eu quero banir todos esses bloqueios que eu tenho em criar conteúdo com relação à minha espiritualidade. Então eu só tô acendendo um incenso no momento de sangue de dragão para adaptar o ambiente pro ritual que eu vou fazer mais tarde. Então assim, isso aqui é só um início do ritual, preparando as energias para mais tarde eu conseguir fazer esse ritual de desbloqueio, porque a gente tá na lua de sangue e é uma lua muito boa para banimento, para reajuste. E principalmente, essa lua, ela tá no signo de Virgem. E o signo de Virgem fala sobre organização, sobre rotina, sobre o que você faz no seu dia a dia, ajustes na sua rotina. Geralmente você vê os resultados do que você planta nesses rituais ao longo dos meses, tá? Então, eu comentei no meu Instagram hoje que parece que eu sinto um certo bloqueio em falar da minha espiritualidade na internet. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito livre espiritualmente. Eu sempre acreditei no que eu queria acreditar e ponto. Nada nunca me impediu de ter as minhas crenças e eu continuo tendo essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ter essa liberdade online, essa liberdade de vir aqui e falar com a câmera sobre o que eu realmente acredito. Então, esse ritual que eu vou fazer de desbloqueio é para eu conseguir ter uma rotina de criação de conteúdo em que eu fale da minha espiritualidade sem bloqueios. E eu vou fazer um compromisso de 30 dias. Por que 30? Porque hoje a gente tá no dia 3 de março, tá com essa energia do 3 muito forte. Então eu senti que o número 30 era um número ideal para a quantidade de dias que eu quero gravar conteúdo e postar aqui nesse canal. Então, como vão ser 30 dias de gravação, não espera muita edição, não espera muitos cortes absurdos, no máximo vou cortar coisas que eu consegui ver ali no software que são bem visíveis, mas corte para ficar perfeito, a fala super fluida, isso não vai acontecer muito, porque vão ser 30 dias de eu trazendo aqui o que eu penso de forma que tá vindo aqui na minha cabeça, tá? Então, olha só, eu também trouxe isso aqui pra mostrar pra vocês, porque eu tô bem na energia aqui do vermelho da lua de sangue. E isso aqui é uma palavra em chinês, né? Que significa sucesso. Só que eu não vou fazer um ritual de sucesso nem nada disso, porque hoje é lua de sangue, não é uma lua propensa pra você buscar, pedir esse tipo de coisa, tá? É uma lua pra você reajustar a sua vida. Agora que eu fiz essa introdução, né, do dia de hoje, do compromisso que eu vou fazer aqui de 30 dias, que vai ser meu ritual de criação de conteúdo, né, de desbloqueio de criação, eu quero compartilhar com vocês o que eu acredito. Eu me considero bruxa. Por que eu me considero bruxa? Primeiro porque eu considero que todas as mulheres são bruxas, todas as mulheres têm um portal dentro delas. A gente já nasce com um poder de manifestação gigantesco. Infelizmente, a sociedade que a gente vive tenta esconder esse poder feminino. As mulheres no passado, elas causavam medo. É por isso que teve o período da Inquisição. Todas as mulheres que possuíam muito conhecimento, que possuíam habilidades espirituais, eram perseguidas.
e às vezes até mesmo por conhecimento, apenas conhecimento científico. Até mulheres que eram da ciência, de outras áreas, foram mortas sendo acusadas de serem bruxas. E o significado da palavra witch, né, em inglês, bruxa, nada mais é do que mulher sábia. Então, todas as mulheres que tinham conhecimento da natureza, tinham conhecimento de como curar, como trazer saúde, como manifestar coisas na realidade, ou até mesmo conhecimento científico, astronômico, alquímico, elas eram consideradas bruxas e perseguidas. Durante a história é possível enxergar que a sociedade sempre teve medo do poder das mulheres. Quanto mais eu me aprofundei espiritualmente, mais eu senti essa necessidade de assumir o meu poder de manifestação, assumir o meu poder de mulher. Antes eu interpretava esse assumir poder como me tornar uma grande CEO de uma grande empresa, me tornar uma grande empresária, ter vários funcionários, ter uma empresa gigante, ganhar muito dinheiro nesse sentido. E aos poucos, quanto mais eu me aprofundei na espiritualidade, isso foi traduzindo para eu sou uma mulher, e só o fato de eu ser mulher, isso já me dá um poder muito grande. Eu não tô falando que os homens não têm esse poder de manifestação igual as mulheres têm, mas é diferente. A forma que a nossa manifestação funciona é totalmente diferente da forma da manifestação masculina. E a gente, naturalmente, a gente tem um portal dentro da gente, que é o nosso útero. O nosso útero sai vida. E a gente pode usar a nossa energia para manifestar qualquer coisa que a gente quiser, porque nós somos criadoras. Então, isso foi ficando muito claro para mim do porquê que durante muito tempo a sociedade tentou reprimir as mulheres, a sociedade tentou abafar esse poder feminino. E muitas vezes trouxe uma narrativa que não é, a meu ver, tá? A narrativa que melhor encaixa para nós, que é essa coisa do empoderamento, de ser CEO, de ser uma grande empresária e etc. E muitas vezes a gente acha que para, como se diz, chamar o nosso poder de volta é a gente seguir por esse caminho, mas na verdade não. E aí eu vou puxar até um pouco da minha história. Eu sou empresária e eu tava indo para esse caminho. Eu cheguei a ter 20 pessoas trabalhando comigo simultaneamente na empresa que eu tinha. Eu tava trabalhando muito, eu tava me esforçando muito. Eu consegui realizar bastante coisas, né? Eu fiz um evento, eu palestrei, eu fiz muitas coisas assim. Eu vendi bastante online e se for somar tudo assim que eu fiz, em 2 anos eu movimentei mais de R$1 milhão. Assim, não foi muito porque era uma empresa pequena, mas para o que eu era antes desses 2 anos de empresária, eu era uma artista. Eu saí da periferia, eu era uma pessoa que não tinha condições financeiras. Decidi seguir meu sonho de ser artista, trabalhei como artista e depois decidi empreender. Tive sucesso empreendendo para alguém que não tinha experiência nenhuma em empreender antes disso. Até que o meu lado espiritual aflorou e eu percebi, eu tava enxergando esse crescimento, essa coisa que eu queria provar pra mim mesma de forma errada. Eu queria provar com título, eu queria ser CEO de uma empresa grande, né? Eu queria que minha empresa crescesse rápido, eu queria fazer conexões no mundo da tecnologia e dos jogos, grandes conexões, e eu fiz. Me aproximei de muitas pessoas grandes nessa área. Realizei evento dentro da Câmara dos Deputados para falar de indústria de jogos e etc. Então eu tava num caminho que eu ia crescer bastante. Mas eu senti dentro de mim que esse não era o poder real que eu precisava assumir. Não era esse poder de ter empresa grande, de ter vários funcionários, de poder falar que eu era uma grande CEO, de poder falar para as pessoas que eu fiz muito dinheiro e etc. Na verdade, o poder que eu tava buscando e que eu percebi, né, depois que eu tive esse período aí de dedicação pro espiritual, era esse poder feminino, que é natural. É essa magia que as mulheres carregam, que é natural. Toda mulher é bruxa. Toda mulher tem um poder inconsciente. As mulheres têm a capacidade de ver o invisível. A gente nasceu com essa capacidade. Porque os primeiros anos de toda a vida, quem cuida é uma mulher.
Quem vai cuidar de um homem quando ele é bebê é uma mulher. Quem vai cuidar de outra mulher quando ela é bebê é uma mulher. E nós temos muito poder de criação, de manifestação, de conquistar realmente qualquer coisa que a gente quiser. E isso ficou muito claro pra mim, porque tudo que eu quis ser, eu consegui ser. Eu quis ser artista, desenhista, eu consegui aprender muito bem desenho. Trabalhei por 6 anos como artista 2D, depois eu quis aprender 3D, eu aprendi. Não só trabalhei como artista 3D também, mas ensinei muita gente, mentorei mais de 300 pessoas na arte. Depois quis ser empresária, eu consegui ser empresária. Eu queria sair do Brasil, eu consegui sair do Brasil. E aos poucos eu fui percebendo que é essa comunicação com o invisível que nós mulheres temos, que estava tornando as coisas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um vazio muito grande. Quanto mais eu ia crescendo nesses caminhos e tudo, mais eu percebia que não era o que eu queria, porque eu estava me tornando uma empresária que tinha muitas crises de depressão e ansiedade. Realmente eu não queria lidar com certos tipos de problemas que, na verdade, esses problemas estão mais no âmbito masculino, da energia masculina. Então eu tava sentindo que eu tava tendo que me masculinizar para me adaptar àquele ambiente, para fazer networking, para me comunicar com uma pessoa que tem um título assim ou de outro jeito. E aquilo tava me desconectando da minha essência. A minha essência é feminina. Eu sinceramente, eu tinha muitos problemas quando eu era mais nova em ser mulher, em me aceitar como mulher. Eu achava que eu deveria ter nascido homem e tudo. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu amo ser mulher, ter nascido assim, me aceito e mais eu quero desenvolver e me conectar com essa energia que eu escolhi nascer. A gente escolhe a vida que a gente quer ter aqui na Terra. E eu escolhi uma vida muito desafiante. Todos esses desafios eu escolhi porque eu queria crescer. Agora falando sobre as minhas crenças, né? O que acabou se tornando as coisas que eu acredito. Eu pratico magia angelical, ou seja, eu busco uma conexão com os anjos e os arcanjos, querubins, etc. Eu também me interesso muito por magia enoquiana. Eu confesso para vocês que eu ainda estou no processo de estudar a magia enoquiana, mas me interessa muito. Eu sempre gostei muito da história do livro de Enoque. Enoque, da Bíblia, né? Ele foi uma pessoa que se tornou um grande anjo que trabalha para Deus, que é o anjo Metatron. Desde criança eu sinto essa conexão com seres extradimensionais, seres que estão aqui próximos da Terra, mas eles não são necessariamente humanos. E algumas pessoas podem interpretar como anjos, demônios, extraterrestres, viajantes do tempo, seres de outra dimensão. Tem vários nomes aí para esses seres que convivem com a gente, né? Nessa realidade. Porém, muitas vezes eles são invisíveis aos olhos humanos. Eu sempre tive essa conexão muito forte com seres dimensionais. Quando eu era criança, eu sentia que eu era observada por alguma coisa espiritual, não consigo explicar o que, mas com 5 anos de idade eu vi claramente com os meus olhos um ser bem grande que parecia, na minha concepção, tá, do conhecimento que eu tinha quando eu era criança, parecia uma santa, parecia Maria, eu tava com os véus, passou em frente à minha casa. E ela era bem grande, ela era bem alta e eu lembro nitidamente dessa memória. Muita gente tem mania de falar que bruxaria é errado de acordo com a Bíblia e etc. Na verdade, não. Salomão era bruxo, Enoque era bruxo. Inclusive, na própria Bíblia, existem algumas recomendações de você misturar certas ervas com água e etc. para curar certas coisas. E magia é isso, é você usar o que está na natureza, que foi tudo criado por Deus. Por que é errado eu pegar uma erva que vai me ajudar a melhorar meu pensamento, minha comunicação, fazer uma mistura ali e pedir para os anjos me ajudarem naquela mistura para que eu melhore minha comunicação, para que eu traga mensagens boas para as pessoas? Por que isso é considerado pecado? O que eu considero errado é quando você utiliza a magia para fazer coisas ruins para outras pessoas, mas quando a magia ela é utilizada para o seu próprio crescimento e para o crescimento de outras pessoas, eu não vejo problemas, inclusive
a gente tem bruxos muito famosos na própria Bíblia. E pra mim também, até Jesus, pra mim, Jesus é um bruxão. Ele fazia magia, ele fazia milagre. Milagre é o quê? É uma magia. É quando você tem uma fé tão certa de que algo vai acontecer se você fizer uma determinada ação. Isso é prática de magia. Eu tenho uma fé de que se eu agir, fazer esse passo a passo aqui, acender um incenso sobre isso, queimar uma folha de louro, logo eu vou ter tal resultado. Isso é a fé com passo a passo que acontece um milagre. É uma magia. Então eu tenho essa visão do mundo e eu não sinto que Deus vai me punir por conta disso, porque eu tô fazendo algo de errado, como se isso fosse pecado ou errado. Porque na verdade, quando eu comecei a praticar magia, eu me senti mais próxima de Deus. Quando eu comecei a praticar magia, eu percebi que além do Deus cristão, existem outros deuses também. Eu conheci a deusa Hecate. E, inclusive, eu fiz um ritual com a deusa Hecate e foi ela que me guiou para este caminho mais da magia angelical e principalmente com os anjos cristãos, os anjos que são conhecidos pelo cristianismo. Inclusive, eu durmo com uma Bíblia do meu lado, ela tá sempre aberta no Salmo 91 para eu sentir proteção. E desde quando eu comecei a praticar magia, eu venho recebendo mensagens. Por exemplo, por que eu comprei a Bíblia? Eu sonhei com alguém me falando que eu precisava ler Eclesiastes. Por que eu precisava ler Eclesiastes, cara? Deus é incrível. Eu precisava ler porque eu tinha essas crenças de que eu tinha que ser CEO, que eu tinha que ter uma empresa grande, de que eu tinha que participar do mundo corporativo, sendo que, na verdade, era tudo vaidade, é tudo coisa do mundo. Para o mundo espiritual, para o nosso crescimento espiritual, não faz sentido, não vai ajudar a gente a crescer internamente. Eu li Eclesiastes, eu entendi que foi uma mensagem direta de Deus, e desde então eu tenho continuado com as minhas práticas, mas principalmente eu fiz várias outras coisas que deixaram essa visão ainda mais clara de que o meu caminho é esse caminho aqui. É o caminho espiritual, um caminho de aceitar o meu feminino. Talvez trazer uma percepção das coisas de uma forma diferente. Enfim, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. E como eu falei, eu estou fazendo um compromisso em que eu vou postar por 30 dias trazendo essas reflexões sobre a minha espiritualidade e o que eu senti de falar. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais, que a gente possa construir, seja lá quem passar a me seguir a partir de agora, que a gente possa construir uma grande comunidade espiritual, tá? Que busque esse crescimento interno. Eu utilizo esse nome Seja Victoriosa porque meu nome é Victoria. Durante muito tempo eu não gostava de usar o meu nome porque eu achava ele muito exagerado. Hoje eu adoro meu nome, porque de fato eu percebi que tudo que eu quis conquistar, eu conquistei. Agora meu foco mudou, eu quero conquistar ainda mais coisas e eu quero usar o poder do meu nome. É isso, pessoal. Beijão. Bom eclipse lunar pra vocês.